Pensar a cidade, com Bruna Subtits. Vamos pensar a cidade, então? Vamos. Vamos lá. Até estava recuperando aqui ontem, conversei com o prefeito Sebastião Melo, muito rapidamente, aí na entrada de um evento que ele participou no Instituto dos Advogados no Rio Grande do Sul. E questionei ele sobre os dados do IBGE, se a prefeitura tinha recebido com surpresa a redução no número de moradores em Porto Alegre. E sim, o prefeito se mostrou surpreso com o dado, né? Foram cerca de 70 mil pessoas a menos em relação aos dados de 2010. O que ele disse é que não estava apontando erro, mas que via com surpresa e gostaria de analisar melhor o que foi levantado e a metodologia utilizada. Isso porque na avaliação do prefeito, né, como se vê muita movimentação de pessoas como sempre, mas não é isso, né, não é no olho que se conta, mas sim movimentação do mercado da construção civil, que inclusive próprios dados do próprio IBGE, ali, divulgados ontem, né, do censo realizado em 2022, mostram que aumentou o número de construções que não estão ocupadas em Porto Alegre, né? Então o prefeito fala assim, não, mas eu vejo que está crescendo muito, tem essa movimentação do setor imobiliário, da própria construção civil, e que causaria, na visão dele, esse estranhamento de o quanto isso reflete ou não no número de pessoas morando em Porto Alegre. Achei interessante trazer esse comentário aqui do prefeito Sebastião Melo, porque não é a primeira vez que, não digo em Porto Alegre, mas é muito comum muitas prefeituras questionarem os dados, né? Por quê? Porque é a partir, a gente comentou ontem, né? É a partir do número, dessa informação de quantas pessoas vivem, têm a sua residência fixada em um município, vem daí também parte do recurso que essas prefeituras vão receber para executar as políticas públicas de responsabilidade municipal. Eu lembro que até em 2020 ou 2021, quando já estava ali com aquela ideia de vai se atrasar a realização do censo por inúmeros motivos, teve pandemia e o censo não se faz sem bater de porta em porta, né? Então, tinha essa questão de segurança também num primeiro momento, mas teve corte de recursos, teve corte inclusive da quantidade de perguntas a serem realizadas, a serem feitas, né, às pessoas para levantar determinadas informações. E no meio disso tudo se questionava, inclusive, mas para um município é importante saber se manteve o número de habitantes, se aumentou, se diminuiu. E uma pessoa que trabalhou no IBGE, não está mais vinculada, mas que já tinha trabalhado no IBGE, comentou isso. Bom, as prefeituras elas têm essa prerrogativa, se quiserem, de fazer um levantamento complementar e apresentar ao IBGE qual foi a justificativa para fazê-lo, a metodologia utilizada e a que resultado chegou. É muito pouco comum que as prefeituras façam isso, porque também tem custo, né? Sim. Não é barato fazer, né? E um dos debates sobre realizar ou não o censo na sua forma mais completa e antes, era a liberação de recursos destinada à sua execução. Mas ficou essa mensagem aí do prefeito nessa breve conversa que a gente teve. E também vou colocar aqui uma outra não sei se eu chamo de curiosidade ou uma possibilidade levantada aí pelo prefeito de conceder desconto do IPTU para quem investir no centro de Porto Alegre. É uma tentativa de... Comércios seriam? Não, a pessoa quiser comprar um apartamento, a pessoa quer investir numa nova construção. E isso é uma ideia, ainda não foi... não se bateu o martelo, ele disse isso no evento ontem, né, durante sua fala, na palestra, mas isso já está valendo para o 4º distrito, né, a região ali, os bairros que formam o 4º distrito. Qual foi a intenção naquele momento, pensando, quando se decidiu isso para o 4º distrito, e vale por um período de um pouco mais de 3 anos lá. Começou em agosto do ano passado, essa medida vale até o fim de dezembro de 2025. A ideia é que você possa atrair pessoas para investir, para morar lá, né? Porque tem infraestrutura instalada, já tem serviço, o poder público está presente, mas tem pouca gente morando. Então, a justificativa ali para o 4º distrito foi essa. O prefeito fala em talvez levar uma medida semelhante para o centro. Isso precisaria de aprovação na Câmara, mas muito curioso é a justificativa que ele dá por isso, porque hoje o centro ele já tem o seu próprio plano diretor, né, um planejamento específico, ali, alterações nas regras para construir, para investir no centro. Se decidiu isso
logo no começo da gestão Mello. Então, mesmo com o processo de revisão do plano diretor geral da cidade em andamento, se fez uma alteração específica para o centro, mas o que o prefeito disse foi que os incentivos urbanísticos sozinhos não responderam até agora à proposta de aumentar a população que reside no centro. Tá vendo aqui que Porto Alegre tem agora um total de 1.332.570 pessoas. É uma queda de 5,45% no número de habitantes na comparação com o censo de 2010. E é bom lembrar, né, que aí no Brasil todo foram cerca de 95% das residências que foram consultadas. Então tem aí uma como é que chama? Uma margem. Uma margem de erro, né? Porque se esperava mais até. Se falava, antes da divulgação dos dados aí, 210, 215 milhões de habitantes no país, e agora foi divulgado, são 203 milhões, Isso. Né? Como é que funciona? Não sou a principal especialista, mas vou tentar explicar dentro do que eu entendo. Ano a ano se faz uma estimativa do tamanho da população a partir de diversos dados que são considerados, seja nascimentos, mortes, uma estimativa natural de a gente calcula que tal população sempre vai crescer tanto por cento. Então, se divulga qual é o tamanho da população a partir disso. O censo é o que dá um número mais cravado, é o que ele vai te dar, digamos, de garantia de que aquela população atingiu determinado tamanho ou não. Então, o censo ele vem para confirmar os dados da estimativa ou para alterá-los, como foi o caso. Essa mudança aí no ser mais em torno de 10 milhões, que era o que se estimava ter e o que o censo aponta que tem. Sim, é o que se conseguiu coletar, mas sim se sabe que não se coletou 100%, e dificilmente em qualquer censo, em qualquer levantamento, vai se passar em 100% das residências. Mas, como você disse, a expectativa também, né, é que pudesse atingir mais. Porque pode ser que não tenha chegado a quase 100% das residências das pessoas consultadas. Período de pandemia, a gente não pode desconsiderar que muitas pessoas também estavam receosas de receber alguém na sua casa, por mais que já tivesse passado o período mais crítico, né? O levantamento foi realizado no segundo semestre de 2022. Então, já tinha passado aquele período mais crítico, já tinha vacina, a disseminação do vírus controlada. Mesmo assim, bateu no receio da população, mas cabe ao governo, e isso faltou, sem dúvida, uma forte campanha de divulgação de que o censo estava acontecendo, de que as pessoas precisavam receber os recebedores na sua casa, como identificar se a pessoa era ou não era do IBGE mesmo. Essa orientação à população e ficar martelando em cima disso. Campanha de divulgação mesmo em todos os veículos de mídia, a própria mídia falando, e não estava aqui na época, mas eu sei que se fala, e é um papel da imprensa também divulgar, orientar, passar as informações corretas para a população de o que está acontecendo. Isso não aconteceu, não se teve essa preocupação tão intensa, tão forte de fazer com que as pessoas entendessem o que estava acontecendo e que elas precisariam receber os agentes do IBGE na sua casa. Então, isso pode ter contribuído, sem dúvida, ali para não se atingir o total da população. 10h35, sei que a gente nem combinou isso, Bruna, mas a gente falou nas manchetes, José Paulo da Rosa, novo secretário de Educação aqui em Porto Alegre. Alguma primeira impressão? Quer deixar isso para os pensar as cidades dos próximos dias? Não, acho que, sem dúvida, a gente vai voltar a falar do assunto e, se possível, né, a gente gostaria do secretário aqui. Eu digo esse ser possível porque, bom, ele está chegando e, sem dúvida, tem que se ambientar, mas porque uma colega do Jornal do Comércio buscou ele ontem para a entrevista e ele não quis falar. Talvez por seu primeiro dia, por ainda estar buscando as informações a respeito dessa série de denúncias que surgiram nos últimos tempos, e a gente conversou aqui até no início da semana com o vice-prefeito Ricardo Gomes, que estava interinamente na função. Então, claro, ele precisa entender o que está acontecendo, mas a gente espera, a prefeitura, né, o vice-prefeito tinha dito aqui, que buscariam alguém que trabalhasse na gestão, que tivesse essa experiência de gestão. Ele é formado em administração. Eu sempre tenho um pé atrás quando a pessoa que vai assumir a pasta de uma política pública não é da área daquela que será atendida, embora, claro, ele é formado em administração, mas tem experiência de muitos anos no Sistema S, que também tem o seu viés educacional. Então, ele tem algum conhecimento na área, mas eu espero que a gente possa
Mas o que repercutir a contratação dele é tê-lo aqui para poder explicar o que ele viu e o que vai ser feito a partir de agora. Lembrando que ele vai assumir a pasta na próxima segunda-feira, dia 3. Eu não conheço o Giba e Bruna, pessoalmente, o José Paulo da Rosa, mas o que eu posso sim atestar nesse caso, que eu sou consumidor, várias vezes consumi cursos do Sistema S. Sou muito fã do Sistema S no Brasil inteiro, um sistema que funciona demais. Eu acho que ele deveria ser muito mais valorizado do que ele é, não somente por quem presta o serviço, quem financia o serviço, mas também pela própria população, né? Porque realmente é um sistema que ele é funcional, ele é prático e ele é formador técnico de alto nível, é realmente muito bom. Então eu imagino que é uma pessoa que tenha uma experiência da área de didática e do ensino e através do Sistema S, porque é uma gestão muito bem feita, não só aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. Agora a questão é essa, como a Bruna falou, qual seria, como ele vai lidar com temas de educação básica, né, educação municipal, esse assunto dos escândalos que a gente tratou aqui também, que é um assunto candente, que a gente vai ter que tocar com o secretário, mas tem coisas muito mais complexas, de longo prazo, de políticas públicas, que aí é onde fica a dúvida, né, Bruna? Será que, como é que ele vai lidar com a experiência dele, como é que ele vai se confluir com a visão do prefeito e, claro, enfrentar todas as coisas partidárias políticas, que para quem não é da área política partidária, sempre é uma dificuldade enorme. O cara não vem ali do embate com oposição, embate com vereadores, com outros, com professores organizados de sindicatos. Então, esse tipo de situação que a gente vai ter que deixar o homem trabalhar e ver qual é a resposta dele, né? Porque realmente é um desafio enorme. Isso que você disse, né? Sempre se tem aquela ideia de, não, vamos buscar alguém com perfil técnico. É uma fala que não é que ela tenha erro por si mesma, né? Mas assim, é como se o perfil político fosse ruim. E há uma condenação da política, a gente sabe disso, porque se tem aquela imagem negativa, especialmente dos conluios político-partidários. Mas a política, por si só, ela não é ruim. Pelo contrário, ela é o nosso dia a dia. O dia a dia é político. Claro. Então, assim, a pessoa ter o perfil técnico é bom, mas ela precisa saber lidar politicamente com os seus meios aí de relacionamento. Então, é importante que a pessoa, sempre que possível, alie esses dois perfis. Fazer uma analogia, viu, Giba, que para o pessoal entender um pouco mais, é que nem aquele treinador de futebol que ele é muito analítico, sabe tudo de tática, muito estudioso, mas na hora de lidar com o vestiário e com os atletas, ele não sabe, ele não consegue, ele não tem a gestão humana. Ou ao contrário, às vezes o cara é só da gestão humana e não entende nada da parte tática, da parte de organização, da parte analítica. Tem esses dois perfis, né? Então isso que a Bruna está falando é um pouco isso. Não adianta o cara ser só o grande mestre das análises táticas e não ter a gestão humana. É um bom equilíbrio ali, né? Perfeito.